20 anos do Seminário da Feiticeira, Kafka, que trabalha com esse labirinto que estamos discutindo, e violência simbólica. Cadê a Sônia? Sônia? Palmas para a Sônia, nossa anfitriã. O tema, Sônia, quadros de uma exposição de Mussorgsky, 20 anos, eu diria 21, dos Seminários da Praia da Feiticeira, professor Tércio. Kafka é um livro que eu escrevi aqui, nessa casa, há 10 anos. Violência simbólica, agradecimentos, olha que interessante, isso é usado em relação a Kelsen. Agradecimentos à margem da obra de Tércio Sampaio Ferraz Júnior e Sônia, e agradecimentos à margem do canal de Ilhabela, da Praia da Feiticeira, de Sônia Macedo de Mendonça Sampaio Ferraz. Obrigado. Uma viagem pelo tempo. Começo um livro escrito em 2013 nessa casa. Kafka, Alienação e Deformidades da Legalidade. Patrícia, é mais ou menos nosso caminho. De baixo para cima, nós nos organizamos através da sociedade e nós conseguimos, há 3 semanas, aprovar a reforma tributária do Brasil. Queria agradecer, porque a gente foi ajustando aqui, nesses últimos 20 anos, o discurso, a fala e os textos. O Joaquim Falcão, cadê? Joaquim Falcão? Agradecimento para o Joaquim Falcão. Joaquim, por favor. Primeiro, aqui eu agradeço aos meus pais. Aos meus pais, Érico Santi. Curiosamente, eu chamo Eurico Santi, só tem um eu em Mary. Depois vocês explicam. Um U que muda entre o nome do meu pai e o meu, que faleceu quando eu concluí minha dissertação de mestrado. A minha mãe se chamou Olímpia. Repete, por favor. Que ótima notícia. Eu quer dizer de boa qualidade, bem. Eu pensei que eu era ego. É grego. É grego, não é latim. É grego, não é latim. Isso mudou minha vida, viu? Mudou minha vida, como na fala do Hinaldo. Eu sempre achei que o Ademir da Guia era um volante recuado. Eu descobri que o recado do meu pai era jogar como Ademir da Guia, que é um volante agressivo, que joga no ataque com criatividade, não como o Pelé, né? Que o Pelé queria fazer gol. Eu aprendi com o Ademir da Guia a passar a bola. Por afinidades eletivas, esse livro é dedicado a todos vocês, são minha família, na imortal obra de Goethe, que ele escolhe a família, ele não é escolhido pela família, ele escolhe a família. Como se escolhe o nome, né? Em Joaquim Falcão, meu nome não é Dadinho, meu nome é Zé Pequeno, meu nome não é Andorra, meu nome é Dulcinea, de Don Quixote. Por afinidades eletivas, a Sônia Macedo de Mendonça Sampaio Ferraz, está escrito isso daqui. E ao professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, aos meus irmãozinhos, Hinaldo, Tati, e a todos os meus outros queridos irmãos e irmãs que caminham comigo nesta vida, tornando o deserto desse mundo uma linda e pequena praia, tal qual a Praia da Feiticeira. Uma homenagem a Joaquim Falcão. Esse livro foi editado há 10 anos, aos 70 anos de Fundação Getúlio Vargas, e surgiu há 20 anos a Escola de Direito de São Paulo, FGV-SP, EDESP, FGV-Rio, sob o comando do Joaquim Falcão e o Ariosvaldo Matos Filho. Obrigado a vocês pela confiança. A frase de Douglas North, as instituições importam, não é, Joaquim? Então, muito obrigado. Agradeço aqui, fazendo uma referência ao cinema também, a toda a tropa de elite, por favor.
ao professor Isaías Coelho, aos meus parceiros Bernardo Api, Nelson Machado, nessa caminhada de 10 anos, a tropa de elite dos servidores públicos que, tal qual Kafka, dedicaram a sua vida. Torquato, o que o Kafka fazia, hein? Era advogado, formado em Direito, uma repartição de seguros, alguma coisa assim. Tal qual Kafka, dedicaram sua inteligência, a sua arte, para fortalecer nossas instituições. Aqui é uma homenagem ao Barack Obama. Yes, we can. Melhora do Brasil? Sim, nós podemos. E uma abertura de uma citação de Kafka, bem teatral, Mary, curta. Kafka não é um revolucionário, 2 pontos. Ele desperta nas pessoas a consciência de sua alienação, tornando-as conscientes. Ergue o pano de boca do palco sobre o drama, mulher, mas não oferece uma solução. É um comentário, na verdade, é uma citação de Roger Garaldi, que é um biógrafo de Kafka. E agora, feitos esses agradecimentos desses 20 anos da Praia da Feiticeira, em homenagem ao Butch, a Laurice da Arábia, a Peter O'Toole, obra de 73, que Paulo Altran já interpretou. Recentemente, o Falabella fez uma montagem com o Bispo do Rosário, no Alfa Real. A história de um sonho impossível e de um cavaleiro, como todos vocês, como o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, e persegue e acredita num sonho impossível. Muito volume, por favor. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love your unchaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. No matter how far, to fight for the right, Sophia Loren. question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know it might only be true to this glorious quest that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for Não é, Patrícia? that one man scorned and covered with scars still slows his last ounce of courage. The unreachable. A estrela inalcançável. Para alcançar, professor. Perdão. Um abraço, prof. O senhor sonhou esse sonho possível e foi transformando todos nós em torno do senhor. A frase final, quando Don Quixote morre no leito, Andorra tenta entrar na casa, que era a prostituta que ele chamava de Dulcinea, que é a Sophia Loren. Ela tenta entrar, não permitem. Ele fala, deixa essa senhora entrar. Ele não lembrava dela. Enfim, ele falece nos braços, então, da Andorra e do Sancho, não é? E aí, no final, Sônia, eu chamei de Célia, que foi minha terapeuta, Célia Brandão, por 10 anos. Hein? Olha, a Sônia é minha terapeuta há 30 anos. E aí, no final, o Sancho fala para Andorra, Andorra,
nós perdemos o nosso Dom Quixote, não é? Ela falou, meu nome não é Andorra, meu nome é Dulcinea. Há 10 anos, escrevi... Aliás, eu procurei grito para simbolizar a coisa fake da independência do quadro do Pedro Américo. Pedro Américo pintou o quadro depois da independência, encomendado para o Museu de Ipiranga, que não é um palácio, é só um monumento. E aí, eu coloquei grito, e apareceu aqui no escritório de vocês. Se vocês tinham subido, estava sozinho aqui, essa imagem. No plano de fundo, Pedro Américo, o grito de Ipiranga. E embaixo, alguém consegue identificar um grito desesperador? Eduard Munch. Grito no grito. Você já deu entrevista no grito no grito? Grito no grito é o grito do Eduard Munch de desespero. Enfim, não é prof, depois você interpreta. Sobre o grito fake da independência. Então, e aí, o último trecho curiosamente, tem 10 capítulos com um processo de Kafka. E o último trecho fala assim, reforma tributária, escrito há 10 anos. 2013. O último trecho começa com uma citação de Leonardo da Vinci. A simplicidade é a maior de todas as sofisticações. E aqui, na ilha, em termos de simplicidade e humildade, nós somos insuperáveis. Não é, professor? Não tem gente mais simples do que a gente, mais humilde do que a gente. Oh. Enfim, último capítulo da última conclusão, da última página do livro. É momento de repensar modelos do século passado que delegaram o dever de interpretar para o contribuinte. Tem muito a ver com direito penal. Direito penal e tributário são tipos fechados, problemáticos. É hora de avançar sobre novas tecnologias, em que a mera informação do faturador permite o oferecimento de uma guia nacional para o pagamento de todos os tributos incidentes de forma integrada. É o que a gente chama de federalismo cooperativo, assim como um projeto de cooperativismo social, inaugurado pela RUT nos anos FHC. O amanhã chegou. Representantes da sociedade civil, professores, advogados, em especial os servidores públicos que atuam nas 3 esferas do fisco, União, Estados e municípios, serão os grandes protagonistas das mudanças de que tanto precisamos para nos modernizarmos e nos tornarmos, Dalari, os melhores do mundo. Sim, melhorar o Brasil, nós podemos. A abertura do livro é uma imagem do Orson Welles, do capítulo A Catedral, do Kafka, que é um homem que vem do interior. Ele tenta entrar pela porta da lei. Como é que chama? Before the law, there is a guard. Como é que em alemão? O Teubner, acho que tem um texto sobre ele. Ele tenta entrar e o guarda não permite. Ele tenta entrar, o guarda não permite. Ele passa a vida toda até que ele fica gagá e velho, e o guarda nunca permite. Com o último suspiro de vida, ele chama o guarda, fala, guarda, o que você quer de novo, irritado? Fala, eu só tenho uma pergunta. De novo, mais perguntas? Fala, todos procuram a lei que brilha por detrás desse eixo aqui. Eu só tenho uma dúvida, eu não tenho mais forças para entrar. Se todos procuram a lei, em professor como em Platão, não aparece lei em República, depois ele escreveu no fim da vida a lei. Se todos procuram a lei, por que nunca ninguém passou por essa porta? Ele está muito fraco e o guarda se curva sobre ele e diz, nunca ninguém passou por essa porta, porque essa porta foi feita só para você. E agora que você está morrendo, eu vou fechá-la.
filme do Orson Welles, de 1962, abertura, homônimo, Kafka, o processo. Aliás, a gente esteve por ali, não é, professor? Em Praga, Kafka era judeu, um dos maiores escritores de língua alemã, junto com Goethe, e denunciou essas opressões. Bom, 10 anos depois desse livro, eu amanheço depois do dia 8 de julho. Então, ó, meu nome é Eurico, meu apelido é Euro, eu ando eufórico, não é, professor? Vocês veem que eu estou movimentando aqui. E eu acho que pode já começar a servir bebida. Eu quero um vinho, já para brindar com todo mundo, um vinho branco. E eu amanheci, eu pedi para você, Mar, trabalhar comigo, falei, você, Mar, compre todos os jornais da banca. Um de cada um, por favor. Olha como eu amanheci. Há 3 semanas, gente, justifica essa euforia, não é? Estado de São Paulo, com mais mudanças, passa a reforma tributária. Outro. Folha de São Paulo, primeira página, reforma tributária é aprovada no Senado e volta à Câmara. E vai ser aprovada com pouquíssimas modificações, talvez reduzir alguns dos benefícios que foram colocados no Senado. O Taiti, saúde está garantida e educação também. Os advogados estão temendo ali a redução de 30% para as sociedades profissionais. Cada um com seus problemas. Mas passou no Senado. A manchete mais bonita é do valor econômico. Valor. Em sessão histórica, Senado aprova a reforma tributária. Matéria terá que passar por nova análise da Câmara, a expectativa do governo e de líderes legislativos é que o texto seja aprovado ainda neste ano. Esse projeto chama Nossa Reforma Tributária. Patrícia, foi feito de baixo para cima. A sociedade organizou, entregou o texto. Maria Paula, não é isso? Entregou o texto a pedido do Rodrigo Maia, da PEC 45, estava em andamento a PEC 292, do deputado Luiz Carlos Rauli. Rodrigo Maia matou no peito. Quem propôs a PEC foi o presidente do MDB. Opa! O primeiro, para o falante. Ó, passou proposta pelo presidente do MDB, Baleia Rossi, cujo o ex-presidente foi Michel Temer, que foi meu professor na PUC de Direito Constitucional. E, gente, eu estou falando só há 20 minutos, hein? Falta quanto? 10. E aqui eu fiz uma analogia. É curioso que é um seminário sobre violência, Penteado, e só tem um penalista aqui. E aqui eu adorei a fala da Patrícia, que eu conheci agora também. O Brasil tem uma dos maiores sistemas carcerários, enfim, do mundo, não é? A gente elencou os Estados Unidos, China e Brasil, mais de 1 milhão de pessoas presas. A minha filha do Nelson Machado, minha amiga da GV, Maíra Rocha, pesquisa isso, esse escândalo. E é curioso que, assim como eu tenho um depósito de gente, Buti, aprisionada, daí vamos ter que fechar com Barbie, né? Barbie, o filme. Que Barbie, essa história, não é, de influência de 2 mundos, de realidade. Assim como eu tenho um depósito carcerário de gente, eu tenho um depósito de causas tributárias. ISS, PIS, COFINS, IPI, ICMS, várias legislações, 10 trilhões de reais. Enquanto na Europa isso corresponde a 0,2% do PIB, na média europeia, o Brasil corresponde a 100% do PIB. 0,2, 5, 500 vezes mais. Você chamou de fábrica da criminalidade. O nome que eu dei nesse livro é Indústria do Contencioso. A Ruth Cardoso começou com uma solução no Fernando FHC, a quem eu faço homenagem ao chanceler
Celso Laffer, e a sua maravilhosa esposa, Mary Laffer. E nós resolvemos, há 3 semanas, uma PEC 45, mulher, mudando a Constituição. Agora, a Constituição, antes havia um princípio na Constituição. E aqui tem a ver com violência simbólica, nós criamos uma narrativa, só no lugar da capacidade contributiva, que é uma coisa fria, de um 4-5, entraram todos os princípios que organizaram o nosso pensamento. Simplicidade do sistema tributário para quem paga o TAIT. Transparente para quem paga, para quem recolhe o DARF. E não é quem paga, são as empresas. Então, é um sistema que não incide sobre as empresas. Transparência para quem paga no destino. Cadê o Jobim, que é o destinatário final da carga tributária. Por isso o projeto chama de cidadania fiscal. Mudou o sujeito passivo, que não é mais empresa, agora é a pessoa física, são 220 milhões de brasileiros que vão fazer pressão, exercer cidadania, Maria Paula, e mudou o sujeito ativo, não é mais o estado origem, predominante sul-sudeste, é o estado destino. Então essa reforma distribui renda, vão ter mais renda, 98% dos municípios, 85% dos estados. E está começando um novo Brasil a partir de agora. Eu quero caminhar para o meu encerramento fazendo uma retrospectiva dos livros do professor Tércio, que eu procurei para encontrar o conceito de violência simbólica. Eu acho que vale a pena citá-los. Mas foi curioso. E primeiro eu peguei em casa, na minha biblioteca, livros antigos. Um de 1973. Em 1973 surgiu a primeira novela que eu lembro das 10, no Brasil, na Rede Globo, chamava O Bem Amado. Odorico Paraguaçu, que me chamava de Odorico às vezes. Era um político baiano, típico, obra de Jorge Amado. Ele era prefeito de Sucupira e pegava dinheiro para fazer obra pública. E a grande obra que ele fez foi o quê, Torquato? Um cemitério. Só que tinha vergonha que as pessoas não tinham lugar para ser enterradas em Sucupira, enterradas... Eu acho que não é Jorge Amado. O Dias Gomes é o diretor. Vocês estão brincando que não tem um livro chamado O Bem Amado, de Jorge Amado? E é? Obrigado. Só sei que foi assim. Esse é Ariano Suassuna. Então, em 1973, ao mesmo tempo que Antônio Marcos entoava aquela canção, 1973, tanto tempo faz que ele morreu e o mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. O Homem de Nazaré. Roberto Carlos cantava A Montanha, se proclamava os hinos para frente Brasil, de 70 a 90 milhões em ação. Jorge Amado estava procurando... Isso faz 50 anos, 73. Eu tenho 59 anos, eu tinha 9 anos. Eu tinha começado a fazer o SESI. E, prof, agora, fazendo uma homenagem ao Odorico Paraguaçu, ao Dias Gomes, ao Paulo Gracindo, ao Zeca Diabo, que foi o matador, que é o Lima Duarte, que acabou matando o próprio Odorico Paraguaçu, que ele que inaugurou o cemitério. Mas aqui não é o Odorico Paraguaçu que vai inaugurar o cemitério. A gente fez uma cova muito grande, Eduardo Mulher, para enterrar ISS, 6.000 legislações de ISS, não queimar porque não se queima livro, enterrar uma cova profunda, 6.000 legislações de ISS, 27 de CMS, uma enorme de IPI com mais 1.000 páginas e uma enorme de PIS/COFINS. Haja cova, isso vai dar trabalho público, viu, Mulher? Não vamos usar o sistema prisional, vamos contratar gente para cavar essa cova bem funda e enterrar esses sistemas, porque agora está surgindo um novo imposto sobre bens e serviços, registrado
todos os passos nessa obra nos últimos 10 anos. Hinaldo, negociados aqui na Praia da Feiticeira. Palmas para o Hinaldo Ferraz, Sampaio Ferraz, que teve a coragem de entrar com uma ação em face do próprio pai para requerer o nome. Hinaldo Sampaio Ferraz. E vai fechar esse evento, meu irmão, a gente distribuiu o livro juntos em Brasília, para todos os deputados, todos os senadores e senadoras, deputadas e deputados, todos os ministros do STF e do STJ. É improvável que tenham lido, mas só a violência simbólica do livro já se impõe, né, professor? E concluo, olha, basicamente nos meus 10 minutos, concluo com uma fala, de novo, em homenagem às instituições. O livro, quem subscreve, somos eu e o Nelson, porque o nosso outro parceiro foi para o governo. Então, ele não pode subscrever e entregou suas ações por questão de compliance. É o Bernardo Api. Prefácio, e não vou falar, mas vou deixar algumas mensagens aqui, de parte do prefácio, mais 3 parágrafos. A PEC 45, que é a proposta de emenda 45, é inédita iniciativa da sociedade civil. E aqui eu faço um parênteses para colocar a obra do professor Tércio. O professor Tércio escreveu Direito, Retórica e Comunicação em 1973, junto com a obra O Bem Amado, e ele dedicou aos seus filhos. Não tem nenhuma citação, nenhuma epígrafe na obra, dedicado aos seus filhos. Daniela, Carolina, Beatriz, do primeiro casamento, Ainaldo e a Tati. Cadê a Tati? Ainaldo e a Tati. Esse teoria Direito, Retórica e Comunicação. Teoria da norma, ali eu não encontrei o conceito de violência simbólica. Obra 73. Procurei uma teoria da norma, todo anotado também, prof. O Direito, Retórica e Comunicação foi escrito em 73. A edição que eu tenho em Teoria da Norma, da Forense, é de 86. Mas a primeira edição saiu em 1978. Foi dedicada a Theodor Vivek, assim que se fala? Vivek. Professor emérito da Universidade de Mainz, meu mestre e meu amigo. Eu sou Tércio e a minha ex-namorada Thaisa, quando o senhor fez 50 anos de doutorado, a gente foi para a Alemanha, para Berlim. Tem um álbum de fotos ali atrás de você, Tiago. Foi aniversário do senhor também, não é? 70. Prof, já faz 13, 14 anos. Ufa. Alô, alô. Até o microfone já está cansado. Mais 3 minutos. Para ficar um tempo máximo regulamentar, que é 45 minutos. Como diz Nenê Prancha, citado pelo Isaías, no futebol, quem se desloca recebe. Quem pede tem preferência. Eu cito muito essa frase, Torquato. Perguntam, o que é o direito? O professor Tércio responde do Teoria da Norma dele, citando outra homenagem ao Joaquim Falcão, um autor brasileiro, Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico. Perguntei a um homem o que é o direito, flexionando corretamente. Perguntei ao homem o que era o direito. Ele, com 2 L's, me respondeu que era a garantia. A garantia. Não me lembro mais. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galimatias. Comiu. Não era Bonomo, não. Como é que é o macaco? Bonomo. Bonobo. Não era bonobo, não. É comiu no sentido antropofágico. Se bem que o bonobo também deve fazer esse exercício.
Prof, e enfim, desde ali, não é, o senhor elege como tema o direito como linguagem, discurso, diálogo, e fala do sistema normativo como um jogo sem fim. Cadê o nosso our Germany friend, as in Michael Ende, History, História Sem Fim. Esse filme tem o livro História Sem Fim, do Michael Ende. Never Ending Story. Que é a história de um herói também, como Don Quixote, não é? Atreyu. E eu lembro que o cavalo dele, assim como muitos de parte dos meus amigos tributaristas e da minha própria história, vai afundando no pântano da tristeza, porque já acabou o outro sistema e agora se inaugurou um novo sistema tributário. A PEC 45 é inédita iniciativa da sociedade civil organizada, academia, empresas e auditores fiscais. Viu, João Maurício? Todo mundo junto. Representa a ruptura da lógica de uma longa série de iniciativas fracassadas de reformas tributárias, unilateralmente promovidas pela estrutura estatal, entre as quais destaca-se a proposta Collor, de 1992, feita pelo Eliosvaldo Matos Filho e bloqueada pelos municípios, a proposta Rigoto Demis, no governo FHC, em 1995, a proposta Palocci Mabel, no governo Lula, 2008. O insucesso de todas tem o mesmo denominador comum. Não foram prioridades políticas do Executivo Federal, sofreram forte resistência dos governadores, dos estados, dos prefeitos, dos municípios e de todos os setores, beneficiados por incentivos fiscais. Esses não querem mudanças, querem status quo. Nós fundamos junto com... Primeiro, eu comecei fundando com o Isaías em 2009, o Centro Cidadania Fiscal, dia 13 de maio de 2009, dia da libertação dos escravos. Depois, sucessivamente, a gente fundou o Centro Cidadania Fiscal, em 2015, que foi financiado por empresas privadas. E a concepção foi a ideia que surgiu na GV de a nossa reforma tributária. O projeto Nossa Reforma Tributária surgiu de um novo paradigma proposto pelo Núcleo de Estudos Fiscais, fundado em 13 de maio de 2009, portanto há 15 anos, inaugurando o projeto Nossa Reforma Tributária, assim como as nossas cooperativas sociais. Eu adorei esse termo. E, em 2014, em linha com os objetivos institucionais da Fundação Getúlio Vargas. É um think tank independente, financiado por empresas, entre elas, estão todas transparentes, elas não influenciaram em nossas decisões. Pagavam um pouquinho para participar do debate. Então, agradeço, não era necessário, mas para mostrar como foi uma coalizão de forças sociais. Ela foi patrocinada por doutores fiscais, desenhada junto com os estados com o Concefaz, com a Confederação Nacional de Municípios, e no boarding foi apresentada para as empresas sem que elas influenciassem em nossas decisões. No setor de bebida, Ambev. Setor de tecnologia, Huawei. Chinesa, mandaram investir em projeto institucional do Brasil. De indústria química, Braskem. Supermercados, Carrefour. Refrigerantes, Coca-Cola. Plataformas, Mercado Livre. E agora entrou recentemente a 99 táxis. Cosméticos, Natura. Indústria, Votorantim. Banco, Itaú. Energia, Raizen. É o Raizen. Cigarros, Hinaldo. Souza Cruz. Mineração, Vale. E indústria, e o meu abraço especial, a memória do Antônio Hermínio de Moraes e a pessoa que influenciou, tomei café com ele recentemente, o Fábio Hermínio de Moraes. Agradecendo, liguei para todos para agradecer a oportunidade. Uma homenagem aqui especial
aos presidenciáveis 2018 que abraçaram essa causa. Nas eleições de 2018, o Centro Cidadania Fiscal dialogou e percebeu a aceitação da sua proposta. Eu, particularmente, tive reunião com todos esses presidenciáveis por 6 candidatos à presidência da República. Fernando Haddad, que agora é o ministro da Fazenda, resgatou o projeto de 6 anos atrás. Marina Silva, João Amoedo, Ciro Gomes, foi um dos maiores entusiastas, Geraldo Alckmin, e aqui o reconhecimento da aproximação habilidosa do Haddad, do Geraldo Alckmin com Lula, para possibilitar a eleição do Lula e essa ruptura. E Guilherme Boulos até, mas Guilherme Boulos falou, ó, eu topo, mas se a gente colocar o imposto sobre grandes fortunas também. Aí, a proposta é sua. E aqui a gente aplaudiu o primeiro-ministro que encaminhou a proposta, que foi Rodrigo Maia. A vitória de Jair Bolsonaro adiou o processo, que começou em 2018, começou antes, na verdade, mas em 2019, o poderoso senso político de Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, agora marido da Vanessa, solicitou ao Centro Cidadania Fiscal o apoio para a elaboração da PEC 45, que foi apresentada pelo Baleia Rossi, presidente do MDB, tendo como relator o deputado Agnaldo Ribeiro, PP da Paraíba. Quem matou no peito e tocou essa bola adiante foi o Lira, com grandeza de tocar o projeto do antecessor, o Rodrigo Pacheco, e quem chutou com as duas fez o gol que o Pelé não fez, e aqui eu vou trazer o Pelé, Reinaldo, para a gente introduzir, aquele gol que o Pelé passou por cima da bola, deu o drible no goleiro. Pelé Brasil versus Uruguai. O goleiro era Marzoukiewicz. Fora. Os gols mais famosos do Pelé são os gols que ele chutou fora, aquele do meio de campo, esse, mas o Eduardo Braga, relator da PEC, que foi governador do Amazonas, habilidoso, ministro, deu esse drible e fez gol. Mudou o Conselho Federativo para comitê gestor e resolveu todas as travas que as pessoas tinham que feriam o pacto federativo. Mas só os advogados alegavam isso, porque os municípios são a favor, os estados são a favor e a União é a favor. Ou seja, todos os entes são a favor, só os advogados de defesa que são contra. Falta os clientes, né, Muilaer? É isso. E agora a frase final. Trata-se de oportunidade histórica. Isso foi feito antes da aprovação da PEC, né? A segunda edição que o Reinaldo distribuiu comigo no Senado, STF, STJ. A PEC 45 foi proposta pela sociedade, representada pela Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. Não foi elaborada pelo Partido dos Trabalhadores, mas é prioridade política do governo federal. Em primeiro ano de mandato, conta com o apoio da maioria dos 27 estados da União, federais, da maioria esmagadora dos municípios, representados pela poderosa Confederação Nacional de Municípios, que dos 5.800 congrega cerca de 5.000. Os grandes municípios eram contra, com medo de perder a arrecadação. O sistema tributário municipal hoje em dia arrecada 100 bilhões. São Paulo, a cidade de São Paulo, arrecada 25 bilhões. 25%. Se eu somar a cidade do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, elas arrecadam 50 bilhões. Sobra 50 bilhões para ser repartido entre 5.000 municípios. Conta com a maioria esmagadora dos municípios brasileiros e da sociedade civil brasileira. Foi aprovada pela Câmara dos Deputados, Casa do Povo, foi aprovada agora pela Casa da Federação, e ela não segue para sanção porque é uma proposta de emenda constitucional. É promulgada, não é, Muilaer? Não é, professor Raffer? Então, já era, já aconteceu.
Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Esses nossos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. Encerrando com uma história que eu contei o ano passado, que é o segredo dessa reforma. Era uma vez, professor, bem ao estilo de Goethe, do Fausto, o bobo da corte, que deu aquele nó na grana com o tesouro enterrado no porão do palácio, não é? E com a invenção do conceito de moeda. Olha, eu vim até com roupa de bufão de bobo da corte. Dizem, bobo da corte chegou no principal salão do reino. Só que a corte estava vazia. Daí ele viu, Laffer, o trono vazio. E não tinha ninguém olhando. Ele se sentou. Sentiu o poder da cadeira. E segundo Nelson Machado, a cadeira, o cargo que a pessoa ocupa, amolda a bunda. Sentou na cadeira, não tinha ninguém, sentiu essa sensação de poder. E aí veio um guarda, como no filme de Kafka. O que você está fazendo aí, bobo? Você pensa que é o rei? Ele falou, eu estou acima do rei. Você está louco, bobo? Acima do rei não tem nada. E o bobo disse, e o guarda gritou de novo com o bobo. Sai daí, bobo. Você pensa que é o quê? Está acima do rei? Não tem nada. Pensa que você é uma autoridade eclesiástica? Um papa, um bispo, um arcebispo? E o bobo disse, eu estou acima disso. Falou, acima do rei, acima do papa, acima da religião, não tem nada. E o guarda gritou, bobo, você pensa que é Deus? E o bobo disse, Mary, estou acima disso. E o guarda gritou, outro guarda, professor Tércio, acima de Deus não tem nada. E o bobo se levantou e se apresentou. Muito prazer, eu sou o nada. Sermos o nada, sermos um grupo, sermos um time, sem pai da reforma, sem mãe da reforma, foi a forma. No Goethe. Essa é uma história da tradição sufi, mas combina com Lúcifer, que é um anjo caído, que é do preferido de Deus. E que é a história dos bobos, que os bobos iluminam, riem de si mesmos, falando sobre a verdade. Encerro com a última história, que acompanhou minha análise por 30 anos. Era uma vez... essa acompanha essa obra e minha análise. Faço análise há 35 anos ininterruptamente. Com analista formal e nos finais de semana com a Sônia aqui na praia. E era uma vez um sábio que procurava, debaixo de um poste de luz muito iluminado, talvez da lua, a chave da sua casa. Ele procurava e procurava. E aí se aproximou um amigo, como esses meus amigos aqui, e falou, o que você está procurando? Eu falei, estou procurando a chave da minha casa. E ele falou, amigo, vou te ajudar. Procuraram por horas, nós juntos há 20 anos, procurando, até que o amigo fala, tem certeza que você perdeu a chave aqui? A gente não está encontrando. Ele falou, eu não perdi minha chave aqui. Eu perdi a minha chave, Mary,
dentro da minha casa. Ele falou, se você perdeu dentro da sua casa, por que a gente está procurando aqui fora, debaixo desse poste de luz? E aí, a resposta foi que eu encontrei na PUC, por racionalidade, objetividade. Eu sempre procurei onde havia luz. Até que na minha análise, Sônia, me dei conta que se eu perdi a chave dentro da minha casa, e dentro da minha casa está escuro, não adianta tentar encontrar a chave fora da minha casa só porque tem luz. Eu tenho que procurar a minha chave onde encontrei a minha chave. E aí a Mary fala qual que é o sentido etimológico da palavra coração, da palavra casa, que vem de larens, lar, homenagem aos ancestrais, mas me falaram uma coisa tocante, diz que, sabe o que significa casa? Dentro dessa etimologia histórica, é coração. Eu tinha que procurar dentro do meu coração. É aqui que eu encontrei, junto com vocês. Muito, muito obrigado. E agora eu deixo a palavra com o meu parceiro, o meu irmão, imagem de abertura para a apresentação do professor Tércio, por favor. Vocês vão detetar quem está entrando aqui. Explica, o Hinaldo explica. Professor, fechamento. Ademir da Guia metendo a bola no meio das canetas do Pelé. É muita ousadia, não é, Gustavo? Bom, nós tivemos os dois seguidos, não até porque Jobim teve que sair também, então não ia haver condição de discutir com ele, não. Eu perguntaria se alguém queria dizer alguma coisa em relação às duas. Ou se nós podemos, você quer? Tá bom. Sérgio. Bem, a mesa de hoje foi marcada por sentimento de perplexidade em relação ao sistema prisional e agora de otimismo em relação ao sistema tributário, porque se inovou. No sistema prisional, a gente tem uma obra muito interessante dos maiores filósofos de todos os tempos, que é o francês Michel Foucault. Ele escreveu uma obra chamada Vigiar e Punir. Eu até mencionei ontem aqui. A gente, às vezes, pensa na prisão como se fosse algo que sempre existiu. Na verdade, só a partir da metade do século, até metade do século XVIII, as punições eram físicas, né? O suplício, a morte. A partir daí, com o patrimônio, a riqueza tendo surgido, o povo percebeu e se revoltou que não era possível se punir as pessoas mediante tortura física e se descobriu, se inventou, na verdade, o sistema prisional. E por que o sistema prisional hoje não está funcionando? Michel Foucault ele traz ele, na verdade, diz que funciona. Olha o que ele diz. Foucault tem uma boa explicação, uma resenha que diz aqui. Para aí, segundo ele, a função real, oculta da pena, ao contrário do que pregaram os juristas, não tem por objetivo o combate à criminalidade, mas simplesmente busca criá-la. Ele diz, se tal é a situação, a prisão, ao aparentemente fracassar, não erra seu objetivo. Ao contrário, ela o atinge na medida em que suscita, no meio das outras, uma forma particular de ilegalidade, que ela permite separar, pôr em plena luz e organizar como um meio relativamente fechado, mas penetrável. Ela contribui para estabelecer uma ilegalidade visível, marcada e irredutível a um certo nível e secretamente útil, rebelde e dócil ao mesmo tempo. Ela desenha, isola e sublinha uma forma de ilegalidade que parece resumir simbolicamente todas as outras, mas que permite deixar na sombra as que se quer ou se deve tolerar. Isso Foucault. Aí a resenha diz, em outras palavras, a prisão não é um fracasso, mas sim um sucesso, porque ela consegue, como nenhuma outra instituição, produzir uma espécie de delinquência organizada que normalmente é violenta.
E você termina a obra de Foucault com a perplexidade, porque não vê alternativas, não vê solução. Eu gostei muito da manifestação de Patrícia, porque se verifica que existe quem esteja pensando algo novo para dar uma solução a esse problema que são a fábrica de criminosos. E nós estamos vendo hoje isso voltar para a própria sociedade. Então, o que precisa, talvez, é avançar nisso, encontrar alternativas, né, como se encontrou, se passou do suplício para a prisão, da prisão para algo diferente, medidas cautelares, prisão domiciliar, se for o caso de isolamento, mas é preciso entender, perceber que essa vingança prisional, não, quer dizer, a alternativa da vingança e se querer que o preso fique sofrendo, é algo que tem que ser mudado, porque não está servindo à sociedade, e essas alternativas é que nos trazem as luzes, né? Você vê que o nosso Jobim, preocupado, inclusive, com as penas que estão sendo dadas, com algo que foi altamente reprovável, mas que pode se voltar contra a própria sociedade, essa duração enorme das penas das pessoas que promoveram o fascismo de 8 de janeiro. Bem, então, eu quero parabenizar a Patrícia, acho que isso é importantíssimo do ponto de vista mundial, não é só brasileiro, não, né? Essa necessidade de pensarmos diferente, isso que é um dos maiores problemas da humanidade hoje, que é o sistema prisional. Só isso. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Eu vou exercer a minha ousadia de ser novata nesse grupo, é só a segunda vez que eu sou convidada, e capaz de não seja pela terceira, tamanho da ousadia. Mas se eu trouxe alguma perplexidade na fala anterior, é porque eu acho que esse constrangimento pedagógico ele tem que existir. Ele nos faz tomadas de posições e de decisões. Eu creio que ele faz com que a academia trabalhe ainda mais no chão da fábrica, junto com poder público e iniciativa privada. E eu quero deixar uma última nota, talvez, de perplexidade, é que se no Brasil não existe pena perpétua, existe a perpetuidade da pena. Pessoas que passaram pelo sistema, ainda que sejam os provisórios, porque tem um grande número de provisórios e provisórias, simplesmente tendo entrado por aquele portão e tendo sido inserido numa cela, essas pessoas já são párias da nossa sociedade. E se nós não quisermos, então, ter uma sociedade de castas, sem nenhuma mobilidade social no que tange a essa circunstância, isso tem que ser uma circunstância. E isso no Brasil hoje não é uma circunstância. Ser apenado ou ser provisório no Brasil não é uma circunstância. É um estado perpétuo de condição ou de falta de condição de vida e de sobrevivência. Fecho aqui a minha última nota com relação à fala anterior. E eu quero celebrar. Eu quero celebrar porque até onde eu vi, a filantropia, e eu sou uma filântropa, foi acolhida na reforma. Então, isso eu creio que é uma nota de grande esperança, porque quem não faz, agora está sendo pedagogicamente constrangido a fazer, porque o ITCMD foi isento. E eu me emociono com isso, porque era uma agrura você pedir isenção de ITCMD, pagar imposto por fazer o bem, pede a isenção do ITCMD, demora 6 meses para conseguir, quando você consegue, dali a 3 meses ela já está exaurida, e você precisa começar aquela corrida. Exato. Então, eu acho que nós deixamos hoje de ser um pouco mais punidos no Brasil por fazer filantropia, por fazer o bem. E se nós olhamos para vizinhos onde filantropia funciona, a filantropia só funciona nos Estados Unidos pelos incentivos fiscais, gente. A filantropia não funciona nos Estados Unidos porque os americanos são mais bonzinhos que os brasileiros. Então, vamos ser claros nisso. Nós precisamos de incentivo. E se esse incentivo não estiver instalado no coração e na programação mental, que esse incentivo seja instalado no bolso.
e que do bolso ele possa subir para o coração. Sejamos práticos nisso. Nós precisamos de incentivo. Eu escrevi recentemente um artigo no Valor dizendo que não se trata de penalizar o rico. Nós precisamos trazer o pobre para dentro do orçamento do rico. E a gente viveu essa experiência na pandemia. Quantos que nunca fizeram uma doação, ainda que por caridade, não por filantropia, porque as coisas também precisam ser qualificadas e definidas nos seus devidos lugares, ainda que por caridade, fizeram doação. Então, nós experimentamos o que é ter os invisibilizados dentro dos nossos orçamentos. Acabou a pandemia, acabaram-se as doações. Então, nós precisamos criar cultura, mas junto com a cultura, nós precisamos dar o que se falou muito nesse encontro, institucionalidade. Criar instituições. E a filantropia precisa ser uma instituição no país, até para que a gente não tenha escândalos de organizações não governamentais. Em 2019, a Lei de Fundos Patrimoniais, foi criada no Brasil, foi sancionada no governo Bolsonaro, diga-se de passagem, mas e nós temos hoje um padrão, um parâmetro legal que cria o que sejam os endowments brasileiros, mas, infelizmente, eles não gozam de incentivos fiscais. Contudo, o mesmo sem grupo de organizações continua fazendo advocacy. E eu creio que, por conta desse advocacy, de muitos e muitas desconhecidos e desconhecidas, nós conseguimos essa isenção, conseguimos algum nível de sensibilização e, claro, trabalho como os do Eurico foram fundamentais para que essa sensibilidade chegasse no Congresso brasileiro. Então, eu quero terminar, acho que, celebrando um passo de institucionalidade para o mecanismo da filantropia no Brasil. Muito obrigada. Eu queria fazer aqui um testemunho, um depoimento, talvez até uma declaração ao professor de todos nós, que é o professor Tércio. Essa manhã ela trouxe um filme de várias questões e eu penso que hoje o professor Tércio ele construiu uma egrégora do amor. O amor que foi revelado aqui pelo Eurico quando fala da Sônia, que é a Dulcineia, sua doce namorada, juntando com a filosofia, com todos os alunos que somos nós, junto com a natureza e esse espaço de tanta produção. Então, eu gostaria de agradecer a esse nosso Dom Quixote, que não luta contra moinhos de vento, porque se moinhos de vento fossem, nós não passaríamos esse calor que estamos passando, não é mesmo? Mas que consegue, pela divergência, mas sem radicalismo, unir uma série de ideias e de pessoas que conseguem trocar. E eu saio mais rico com todos os aprendizados que foram passados. Então, eu gostaria aqui de agradecer de público o convite formulado pelo professor Tércio, esperando voltar, assim como foi dito aqui futuramente. Muito obrigado. Eu queria lembrar uma última palavra. O falecido presidente Jânio Quadros costumava dizer que intimidade gera aborrecimentos e filhos. E o professor Tércio nos mostrou que a intimidade aqui gera entendimentos e livros. Parabéns, Tércio.